Bem, bom dia a todos. Eu realmente gostaria de agradecer muito o convite do Hospital da Obesidade para falar sobre o tema que vocês vão ver, foi o tema que eu construí a minha vida do ponto de vista científico, então eu estou extremamente à vontade. E depois da aula de Fábio, me facilitou bastante a nossa fala. Como o Fábio comentou, esse é uma aula que tem o patrocínio do hospital, mas foi absolutamente ético. Eles nem sabem o que eu vou falar aqui, certo? Não houve nenhuma interferência e isso mostra o caráter ético desse evento. A minha agenda, como eu construí? Eu construí para mostrar para vocês que a obesidade que nós chegamos na vida adulta, como o Fábio colocou, ela se inicia lá na gestação daquele indivíduo, certo? E realmente, se nós não entendermos melhor essa parte, eu acho que a prevenção da obesidade no adulto, das suas comorbidades, a gente vê cardiologistas aqui, ficará mais difícil. Porque hoje nós vivemos um mundo em que a gente fala muito de cargas, certo? Existe a carga pressórica, a carga lipídica, a carga glicídica e também a carga peso. Quanto mais tempo eu tenho com excesso de peso, pior será para revertê-lo. Quanto mais tempo eu tenho com excesso de peso, maiores serão as complicações. Complicações que mesmo que eu venha a parar com esse excesso de peso, que eu regrida, muitas vezes elas caminham, como é a aterogênese, certo? Então, tudo isso aqui foi construído com esse objetivo de entendermos a importância do início muito precoce, para que a gente não chegue a essa pandemia que estamos vivendo, não apenas de obesidade, mas das suas comorbidades. Como o Jefferson colocou, eu acabei de chegar do ADA, um congresso americano de diabetes, e eu não tenho medo de errar se eu disser que mais de 50% das palestras foram sobre o tratamento da obesidade, porque aí eu estou tratando a causa, dos vários fatores de risco para a obesidade, como diabetes, como hipertensão, como insuficiência cardíaca, como as doenças ortopédicas, as doenças psiquiátricas e assim vai. Então, isso é realmente para mostrar a importância do tema. Então, vamos falar um pouco de conceito. Eu sou realmente muito sistemática. Tudo que eu faço é sistematizado. Quem trabalha com pesquisa faz assim. Então, eu preciso saber do que eu estou falando, certo? E é um conceito que vai nos gerar um diagnóstico. Quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. E vocês vão ver que eu vou mostrar isso para vocês. Então, como que a gente conceitua a obesidade? Nós estamos hoje num mundo de medicina baseada em evidência. E quanto mais novo o trabalho, mais a gente fica atento. Quem trabalha academicamente, e mesmo a parte assistencial, da mesma forma. Mas vejam quão antigo é a citação de obesidade. Eu gosto muito dessa estatueta, eu tenho uma réplicazinha no consultório, que é a Vênus de Willendorf. Ela é uma estatueta que foi esculpida há mais de 30 anos, encontrada na Áustria, abriga-se Áustria, Itália, no início do século. Certo? E mostra a corpulência do indivíduo. Então, isso é a primeira citação de que se tem sobre obesidade em termos de história. Em termos de conceito, isso aqui, em 1760, Fleming falava: excesso de peso é uma doença, Fleming falava, que dificulta as funções vitais e encurta a vida. Posso parar? Vamos agora para a próxima palestra, porque é isso que a gente tem hoje. O que a gente só tem um pouco mais é um conhecimento. Nós ficamos uma parte muito grande do nosso tempo inertes. Simplesmente, não. Obesidade, eu comecei minha dissertação de mestrado falando isso. Obesidade é uma doença de caráter, é de Dr. Lucas, que agora eu já aprendi o nome. Dr. Lucas, certo? E, na verdade, nós tratávamos como tal. E como tal, isoladamente, Lucas, desculpa, você não vai conseguir controlar, porque ela é além disso, ela é maior do que isso. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é um conhecimento maior do que Fleming falava, certo? E isso a gente tem usado exatamente para construir subsídios para melhor tratamento, seja do ponto de vista comportamental, seja do ponto de vista medicamentoso, seja do ponto de vista cirúrgico. E aí as sociedades, vocês vejam aqui todas elas,
todas elas falam exatamente isso que Fábio comentou muito, que é uma doença crônica recorrente e progressiva. Então, cada uma dessas entidades que vocês podem ver aqui, ela cita a mesma coisa de uma forma diferente, um pouco mais aprofundada. Então, hoje, nós estamos falando de uma doença que tem característica ambiental, que tem característica comportamental, mas é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então, dessa forma, nós precisamos diagnosticar, certo? E como nós diagnosticamos? Fábio comentou a respeito do IMC, certo? Na criança e adolescente, nós temos um corpo absolutamente dinâmico. Dinâmico. Como a gente vai fazer isso? E a gente ainda tem aquele paradigma que criança saudável é criança gordinha. E é bonitinho a bochechinha. Não, vamos concordar que realmente é. Mas nós precisamos olhar essa criança de uma forma um pouco mais aprofundada. Nós precisamos entender o que está acontecendo ali, se é apenas uma bobagem ou não. Se aquilo é o início de uma doença onde o Congresso Americano de Diabetes se rendeu a ela. Certo? Então, realmente, como que a gente faz isso? Nós temos vários tipos de diagnósticos, várias curvas, vamos assim dizer, de pontos de corte. Aqui é o que a gente mais utiliza, que é o IMC por idade e sexo. Então, nós temos curvas que são traçadas e aqui nós temos os percentis. Então, nós precisamos, se falamos com obesidade, temos essa curva no consultório. Senão, a gente não vai conseguir identificar quem é. E como eu falei da história da carga, a carga é de duração, mas a carga também é de intensidade. E quanto maior esse peso, pior será. Seja para um momento curto, médio e longo prazo. Então, nós temos as curvas para meninos, as curvas para as meninas e precisamos utilizar para então caracterizar. Temos também o score-Z, é uma outra forma de você identificar. Isso a gente usa muito em pesquisa, que nada mais é que uma curva de Gauss, em que você tem a metade das crianças aqui, e a partir do momento que elas se distanciam, elas vão ter desvios padrões. E aí você então diagnostica essa criança de acordo com a quantidade de desvios padrões da normalidade. Aí vocês perguntam, que normalidade? Na verdade, nós teríamos que ter isso para cada população, entendeu? Teríamos que ter para a população brasileira, para a população, porque é diferente. Não temos, são estudos epidemiológicos muito grandes, mas isso satisfaz sim, ajuda sim. Mas o que eu quis parar exatamente aqui é para mostrar para vocês a importância de você olhar essa criança e esse adolescente e entender em que ponto ele está. Então, o IMC, a Organização Mundial da Saúde, ela usa o IMC para adulto, aquelas classificações. O que significa isso? O risco que aquele excesso de peso está trazendo para a saúde daquele indivíduo, certo? Da mesma forma para a criança o é, certo? Então ele é muito bom, muito interessante, mas na verdade existem algumas limitações. Então só peso e altura ele não consegue dar para a gente. Vejam aqui, em termos de valor, ele não consegue estimar a gordura corpórea, ele não consegue estimar a distribuição de gordura, ele não consegue me falar sobre a fisiopatologia. Então, se eu pego aquele indivíduo com o IMC de 27, de 30, ele é igual, certo? Fábio tem 30, Ana Mayra tem 30, e aí eles são iguais? Eles vão ser abordados por esse número? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais, identificar, porque medicina de precisão não é só estudo genético. O fenótipo, ele me dá também uma medicina de precisão que vai nos orientar o que fazer. E é aí que a gente tem aqui também, na criança, a circunferência abdominal, que precisa ser avaliada, que nos dá uma ideia de distribuição de gordura, e nós temos vários pontos de corte para, então, traçarmos essa criança como portadora de gordura visceral ou não. E isso vai nos dar uma ideia muito boa da comorbidade cardiometabólica que ela vai apresentar. E como endocrinologista, realmente a gente acaba passando muito por esse lado. Então, lembre-se de, avaliando criança e adolescente, olharmos o IMC e também a circunferência abdominal. Mas a gente sempre fala assim,
Quando a gente avalia uma pessoa, a gente olha e fala, eu acho que está gordinha, ou eu acho que está magrinha. O olhar é muito importante, porque é a partir dele que você começa a traçar uma estratégia. E aí isso eu fiz, certo? Logo no início do mestrado, nós fizemos um estudo epidemiológico, randomizado, com crianças da rede pública e privada de ensino, para que a gente pudesse garantir uma amostra heterogênea. Porque como eu vou falar de etiopatogenia, a obesidade, ela envolve características ambientais e genéticas, então eu precisava ter uma amostra heterogênea para que exatamente representasse uma população, certo? E aí nós avaliamos em 699 crianças com idade média de 7 anos, nós avaliamos a percepção dos pais ou responsáveis a respeito do peso. E observem aqui que dos 95 crianças com obesidade, 41% dos pais achavam que realmente eram obesos e que foi confirmado, 41% da percepção. Então a gente precisa informar, a gente precisa mostrar, porque aquilo ainda é verdadeiro. Criança gordinha é criança saudável. Já quando nós olhávamos para a população magra, esse índice vinha maior. Então aí a gente encontra tratamento, porque a partir do momento que nós não identificamos aquilo como um problema, nós não vamos querer resolvê-lo, certo? Então a informação ela precisa realmente acontecer para que a gente tenha um diagnóstico, que é o primeiro ponto. Eu preciso diagnosticar para começar a tratar. Então vamos falar um pouco de etiopatogenia e de fisiopatologia, porque ela vai nos subsidiar intervenções. É necessária individualização. Então, a genética é um fator importante, a história clínica é fundamental que se faça. Se você tem uma família com excesso de peso, ela vai influir não apenas geneticamente, mas também nos seus hábitos. Mas, sem dúvida nenhuma, aqui eu estou me referindo à família como genética. Isso é verdade, não há como tirar, é uma variável. Mas nós temos o fator ambiental muito grande envolvido nesse crescimento. Isso para a gente é maravilhoso, porque fator ambiental é algo reversível. Certo? A genética a gente vai mudar, temos fatores epigenéticos, etc. Mas o fator ambiental, sem dúvida nenhuma. Mas lembrem, esse ambiente, ele acaba influindo na genética, epigenética, mas é ele que está fazendo esse boom de obesidade. É o nosso sedentarismo, é o nosso hábito de vida que a gente está adotando. E lembre-se, a criança, ela é fruto da família e da escola. Então, se nós não olharmos dessa forma, não vamos mudar. Não vamos mudar. A gente vai abrir sempre a literatura, a epidemiologia de obesidade e ela virá imensa. E junto com ela, a de hipertensão, e a de doença cardiovascular aterosclerótica, e de diabetes, e assim vai. Certo? Então, realmente é importante ver isso. E por que nós comemos? Fábio colocou vários pontos, e eu vou repetir que isso é igual na criança. Certo? Então nós comemos porque temos fome, porque precisamos sobreviver, senão a gente entra em inanição. Mas nós comemos também por ansiedade, nós comemos também como forma de compensar. Quem de nós já não falou, trabalhei tanto que hoje eu mereço? Certo? Isso tudo acontece. E na criança mais ainda, ela é muito mais vulnerável a tudo isso. E essas características nos dão aquilo que Fábio falou a respeito de um fenótipo. Quem é esse indivíduo? Antigamente, em diabetes, nós tínhamos diabetes tipo 1, criança, diabetes tipo 2, idoso, de mais idade, obeso, genética, etc. Hoje nós temos mais de 50 tipos. E essa caracterização do diabetes é que tem feito uma individualização do tratamento e melhor resultado. E por que não na obesidade? Então, quem é esse indivíduo? IMC é igual, mas ele é aquele compulsivo? É o comedor hedônico? É o comedor porque não tem saciedade? Porque ele tem fome? Então isso precisa ser visto, porque como doença ela precisa ser tratada. Drogas precisam sim ser desenvolvidas, pesquisadas, para que a gente possa usar também nessa população. Mas por que acontece isso tão diferente? Acontece porque nós temos sinais periféricos, e sinais periféricos vindo de quê? De hormônio, entendeu? De neurotransmissores. Então, esses sinais periféricos
que vem do tecido adiposo com a leptina, do estômago com a grelina, do pâncreas com a insulina, do intestino com a nossa vedete do ano, GLP e glucagon aqui também. Esses sinais periféricos, eles acabam gerando sinais para o nosso centro de fome e saciedade, que é a nível hipotalâmico. E a partir desse hipotálamo, com o centro de fome e saciedade, é que nós vamos comer mais ou comer menos. Então isso tudo vai regular a ingesta, o controle de gasto energético e, consequentemente, do peso corporal. Então, eu acredito realmente que vai estar nisso aqui a identificação de que tipo de indivíduo é aquele e, a partir dele, desenvolverem-se drogas que possam atuar de forma mais individualizada. Porque senão a gente não vai conseguir vencer isso tudo. Por isso que eu mostro aqui o nosso hipotálamo, e vocês não imaginam a quantidade de receptores que nós temos ali. E esses receptores, que seriam defeituosos, esses problemas fisiopatológicos, se transformarão em alvos terapêuticos, para que a gente possa usar e então resolver de uma forma mais efetiva esse aumento tão grande da obesidade. E aí temos aqui, de uma forma bem simples, dois grupos de neurônio. Fábio brincou que é o neurônio do bem, né? Então nós temos POMP e CARD que nos dão saciedade, NPY, GRP que nos dão fome, e a partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio, eu acabo comendo mais ou comendo menos. E aí eu vou ter exatamente todo esse fenótipo aqui. Então, quando vocês fizerem uma avaliação de um indivíduo com excesso de peso, é importante que você identifique, não porque não somos nutricionistas, certo? Mas a gente precisa identificar que tipo de comedor é aquele, para que você faça uma avaliação muito mais dirigida, muito mais direcionada. E aí tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar, que está muito em voga. Não sei ainda o que eu vou fazer com ele, mas a gente sabe que tem. É a microbiota intestinal. Gente, nós temos milhões, milhões e milhões de bactérias no nosso intestino. Será que é à toa? Então, essas bactérias, elas têm um equilíbrio entre a do bem e a do mal. O professor Mário Saad fala muito sobre isso. E essas bactérias vão gerar alterações em vários níveis do corpo, níveis esses importando na manutenção, seja da homeostase, seja do peso. Então, eu tenho um microbiota atuando em fome e saciedade, produção de ácidos graxos de cadeia curta, eu tenho a nível de calibração de tônus inflamatório, eu tenho no fígado, trabalhando com metabolismo, eu tenho no tecido adiposo, regulando o estoque de energia, eu tenho interação com inflamação com o próprio intestino. O diabetes no ADA passado era uma doença intestinal, hoje passou a ser uma doença cerebral, certo? E eu acredito mais nessa hipótese. E a nível intestinal, vejam aqui como realmente ela é importante. Então, pensar em microbiota é pensar desde a gestação, onde até o tipo de parto que aquele indivíduo vai ser concebido faz diferença, que é o contato desse indivíduo com determinadas bactérias do canal vaginal, que podem fazer uma mudança de flora intestinal. É o tipo de alimentação que ele está recebendo. Tudo isso, ele vai ter influência nesse equilíbrio dessas tais bactérias, que eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre isso, mas acreditem, são extremamente importantes quando a gente pensa na vida adulta. Então, o Fábio não vai conseguir resolver muito bem a obesidade adulta se nós não fizermos esse bom acompanhamento desde o início. Porque observem aqui que a microbiota do obeso, ela é diferente. Ela tem uma diversidade muito menor. Isso vai fazer com que determinados processos metabólicos aconteçam de uma maneira ruim, fazendo com que ele não consiga trabalhar adequadamente. Então, eu estou aqui convencendo-os de que criança saudável e bonita é criança com peso adequado, certo? Isso realmente é. Acreditem, então, é fundamental. Eu gosto muito de números, como eu falei, eu sou sistemática e sou quantitativa. Eu acho que número impacta, porque eu posso ter uma ideia, Lucas pode falar alguma coisa de comportamento que eu não concordo, mas número é número.
Tô certo? Isso é uma brincadeira, inclusive, entre os alunos. Nome é nome, número é número. Então, vamos falar de epidemiologia. Porque o boom da obesidade na adulto, o Fábio já colocou. Então, eu vou traçar para vocês 3 planos. Mundial, Brasil e local. Mas por que isso? Para que essa bobagem? Porque eu mostrei para vocês que a obesidade tem características ambientais e características genéticas. Nós comemos acarajé. O pessoal do sul é chimarrão. Será que isso faz diferença? Certo? Houve um boom de obesidade no mundo, sobretudo país desenvolvido. Por quê? Mais urbanizado, vida muito ativa do ponto de vista eletrônicos e etc. A gente ainda não. E eu então? De Feira de Santana, certo? É uma cidade menos urbana, mas a gente imagina isso. Então vamos lá. Olha o que nós temos. Esse é um panorama da obesidade a nível mundial e vejam que em crianças de 5 a 9 anos aumentou muito, seja no sexo feminino quanto no sexo masculino. E isso mostra em todas as idades um crescimento. Isso mundialmente foi visto aqui em verdinho, tá, Latinoamérica. Veja que você vai aumentando à medida que os anos passam. 1975, 2016. É realmente impactante. E nós estamos aqui, realmente nessa número desagradável de ser apresentado. E aí nós vemos o Brasil. O maior estudo do Brasil em adolescentes de avaliação de fator de risco cardiometabólico é o ERICA, certo? Que a gente participou em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Foram avaliados fatores de risco para doença cardiometabólica, entre eles o peso. Foi feito em mais de 100 mil habitantes, de cidades com 100 mil habitantes. Então, um N realmente muito grande. Vejam aqui esse N de obesidade. 12 a 17, idade média de 14 anos, 73 mil indivíduos. Vejam a prevalência de obesidade 17,1 sobrepeso, 8,4 obesidade. Se nós fizermos um recorte no Nordeste, esse número se mantém 16 e 7,4. Então nós temos adolescentes obesos, não é mais só no mundo, no nosso Brasil também. Em Feira de Santana, eu quis avaliar. E aí eu comecei em 2001, foi meu primeiro trabalho epidemiológico, eu já mostrei para vocês a característica, randomizado, eu mapeei as escolas públicas e privadas e randomicamente a gente avaliou de acordo com o número de cada escola. Então, realmente foi um estudo epidemiológico. Então, nós analisamos inicialmente 600 crianças com essa idade média que eu estou colocando aqui. Aí o mundo começou a dizer, está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo em todo lugar. Será que aqui também? Eu não fiz um trabalho intervencionista sistemático, mas eu voltei em todas as escolas, eu vivo nas escolas. Em 2011, eu repeti, com a mesma metodologia. Vejam aqui, a idade média, o N que a gente fez. E em 2019, com 588, praticamente eu repeti a metodologia, então populações muito semelhantes. Veja o que a gente encontrou. Em 2001, 4,4% tinha obesidade e 9,3% sobrepeso. 2011, 6,7% obesidade, 13,8% sobrepeso. 2019, 11,7% e 16,9%. Feira de Santana. Então, realmente nós estamos crescendo. Gente, que bom, Sérgio, que bom que vocês construíram essa programação e colocaram obesidade infantil aqui. Mesmo numa população muito mais de profissionais que atuam com a vida adulta. Não tem como não ser sensível a esse número. Não tem como. Não tem como dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão vai ficar complicado. E por que fazer alguma coisa? Porque ela traz um malefício. Eu vou pedir desculpa a vocês e vou focar muito na comorbidade cardiometabólica. Mas tem todas aquelas outras que Fábio colocou. Mental, Lucas hoje é a bola da vez, entendeu? Assim, mental, ortopédica e etc. Dermatológica, oncológica, tudo. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, vamos falar um pouquinho das comorbidades. Quais? Resistência insulínica, síndrome metabólica e diabetes.
Por que você escolheu isso? Eu estudo isso, mas aqui para nós é porque o mundo morre de quê? Epidemiologicamente? De doença cardiovascular. Obrigada, Alina. Então eu estou certa, não estou com viés aqui de pesquisadora, mas realmente tem um fundo. Então vamos lá. A comorbidade a gente pensa muito a longo prazo. Hipertensão arterial, que pena que o Nivaldo saiu, certo? Vai acontecer lá muito tempo depois. Criança não acontece não. Acontece sim. Nós temos comorbidade cardiovascular a curto, médio e longo prazo. Eu não tenho tempo para mostrar, mas nós fizemos ecocardiograma nessas crianças e encontramos alteração. E estamos repetindo agora, 20 anos depois. Vai ficar muito bonito esse trabalho. No próximo, a gente apresenta, ano que vem, Sérgio, para mostrar exatamente isso. Nós temos também uma alteração de diabetes tipo 2. E isso é claro que com influências genéticas também. Nós temos uma alteração a nível de comprometimento de frequência e engajamento escolar. Temos também questão de saúde, a gente precisa falar de dinheiro, isso é verdade. Mas tem um ponto que a obesidade infantil, ela é muito pior. É isso aqui, ela aumenta 5 vezes a chance do indivíduo ser um obeso na vida adulta. Isso é sério, gente, isso é realmente muito sério e merece que a gente converse. Mas vamos falar um pouco desse aumento de peso. Acreditem, por que nós estamos aqui? Nós somos uma espécie econômica do ponto de vista metabólico. Quem sobreviveu ao mundo foi exatamente esse. Aquele que resistia à inflamação, infecção e que era econômico para privação de fome. Estou certa? Isso é a nossa genética. O problema é que nós estamos hoje num momento de abundância. Então, a expansão do tecido adiposo, ela é benéfica. Benéfica, sim, se ela for para o lugar certo. Esse slide ele foi cedido pelo professor Scher no Banco Lecture de 2015 na ADA, e ele fala isso. É muito bom que a gente cresça, porque senão ia ser um horror, mas crescer para tecido celular subcutâneo, e não para órgãos ectópicos, apesar dele falar que toda gordura é realmente um desafio para qualquer um. E por que, então, essa gordura que teria que ser do bem vira do mal? Porque o adipócito, a célula gordurosa, ela é um absurdo, ela é uma fábrica de substâncias, o que nós chamamos de citocinas. E nós temos citocinas que são inflamatórias, trombóticas, aterogênicas, e temos uma do bem. Certo? Então, vejam aqui, ela produz uma série de substâncias, ela vem e produz outra série de substâncias inflamatórias que eu destaco, TNF-alfa, interleucina, ela faz um monte de outras produções. Então, a partir do momento que eu tenho um tecido adiposo grande, ele pode me dar problema dermatológico, ortopédico. Mas se ele está um tecido adiposo inflamado, ele vai fazer um desequilíbrio nessas citocinas e vai nos dar esse boom de doença cardiometabólica em jovens. Porque diabetes antes era panágio de indivíduo com mais idade. Hoje a gente pega diabetes tipo 2 em criança. Então realmente é por conta desse adipócito. Então o professor Scher fala, o que importa não é quantidade, é a qualidade. Então se eu tenho, por exemplo, uma massa de gordura aqui, e aqui o nível de resistência insulínica desse indivíduo. Se eu tenho uma massa de gordura alta com resistência insulínica baixa, eu tenho aquilo que a gente chama de obeso metabolicamente saudável. Se eu tenho uma massa de gordura tão alta quanto, mas sem resistência insulínica, do ponto de vista metabólico, ele é não saudável. E isso é tão importante que o maior grau de metabolicamente não saudável é a lipodistrofia, em que o indivíduo é o quê? Magro, mas tem uma resistência insulínica muito grande. Então a gente precisa identificar esse indivíduo que tem excesso de peso, mas que tem o que a gente chama de adiposopatia. Ele tem uma doença do tecido adiposo em que essas citocinas estão produzidas de uma forma desequilibrada, dando esse boom que acontece na nossa população infantil, que é exatamente esses dados. Eu tenho aqui
uma gordura abdominal de uma criança que vai fazer uma redução de adiponectina e um aumento de citocinas inflamatórias que vão me gerar inflamação, resistência insulínica. A inflamação, uma disfunção endotelial e uma doença cardiovascular precoce. E a resistência insulínica vai me gerar desglicemia e a insulina, por ser um hormônio anabólico, vai aumentar meu peso. Por isso que ela é progressiva. Ela por si só, ela quer se manter. Então, realmente a gente precisa ficar atento a isso. Aí eu vou pedir licença e falar um pouco a respeito da desglicemia. O que é que nós vimos? O aumento da obesidade na idade adulta é o maior preditor de diabetes tipo 2. 90% da população tipo 2 ela é obesa. E criança? Isso aqui é um modelo de evolução de glicemia normal para glicemia no adulto. Vejam aqui, eu começo na obesidade, faço insulina resistência, faço depósito ectópico no pâncreas, faço disfunção de célula beta, faço pré-diabetes ou risco para diabetes, e então diabetes mellitus. Isso tudo tendo a duração de obesidade e o grau como influenciadores importantes. Lembra como eu falei? Isso é um modelo de adulto? Será que o modelo em jovem é a mesma coisa? Será que acontece de uma forma idêntica? Aí nós vamos estudar isso, para a gente saber identificar aquele indivíduo com excesso de peso e com real risco de desenvolvimento de desglicemia. E aí nós estudamos em 118 adolescentes estratificados de acordo com o conteúdo de gordura, Alina, aqui por ressonância com espectroscopia, e fizemos também a gordura intramiocelular, certo? Intra e extramiocelular. Aqui eu estou mostrando só a parte hepática para vocês. E dividimos pela ressonância em indivíduos normais e indivíduos com uma quantidade muito grande de gordura a nível de fígado. O que é que nós encontramos? Que o conteúdo de gordura hepático, ele se relacionava não com a quantidade total de gordura, mas com a sua distribuição. Então é importante que a gente veja onde é que está essa gordura para que a gente veja se esse é um indivíduo de risco para desglicemia. E isso se traduz em várias variáveis, desde a insulina, jejum, triglicérides, sensibilidade, glicemia pós-prandial e o diagnóstico das desglicemias. Glicemia normal, pré-diabetes ou diabetes. Então nós concluímos nesse trabalho que vale a quantidade, mas sobretudo quando essa gordura sai daquele tecido. Por isso que o professor Scher falava, aumentar do ponto de vista metabólico não tem problema. O problema é se você aumenta de uma forma ruim, se você distribui de uma forma ruim. E hoje nós temos gordura ectópica não só em fígado. O fígado é o que está mais... Eu achei interessante, já em outro evento, no Recife ali, que um cardiologista, o professor André Espósito, falava, o fígado ele é instagramável, ele aparece tudo. E é verdade. O músculo não está aparecendo tanto, o pâncreas não aparece, a gordura epicárdica não aparece, o rim não aparece. Mas quando vocês veem esteatose, que hoje está mudando para disfunção metabólica, ela vem com tudo isso envolvido e realmente explica um monte de coisa. Só que fazer ressonância com espectroscopia, para a gente identificar isso, está um pouquinho fora. Então, tudo que eu fiz nos Estados Unidos, eu fiz também em feira com as nossas armas, que a gente precisa ter disponível. Ah, não, eu quero falar, não, eu quero resolver, eu quero identificar um grupo real de risco. Aí nós dosamos o quê? Nós dosamos PCR, que é um marcador e é também um produtor de inflamação, e avaliamos TJ-TGP. E o que é que nós encontramos numa população, veja a idade aqui, média de 11 anos, nós encontramos que o grupo que tinha ALT e PCR elevados, eles tinham maior IMC. E também circunferência abdominal. Então, realmente mostrando que a obesidade em criança, ela realmente faz tudo isso que no adulto faz. E vocês viram a idade, 11 anos. Então, eu não preciso ter muito tempo não, a gente tem que correr para realmente ajudar. E vejam aqui, e a hipertensão? Quantas às vezes crianças não aferem a pressão? A gente precisa, sobretudo nesse grupo. Esse trabalho, ele ganhou inclusive um prêmio no Congresso de Cardio aqui, e que ele fala
risco de sobrepeso e obesidade para elevação de pressão arterial. Realmente, a curto prazo, olha a idade média dessas crianças que foram avaliadas, 7 anos. Então, realmente, a gente precisa trabalhar de uma forma intensiva. Analisamos numa população maior também, essa de 11 anos, a síndrome metabólica. Vejam aqui o nível de pressão também presente nessas nossas crianças. Então, o excesso de peso, ele era realmente, também nessa faixa etária, um promotor de comorbidade. Não precisa demorar muito tempo, não. Analisamos as citocinas desses adolescentes e vimos aqui, infelizmente, vejam que ficou muito borderline isso aqui, mas a gente acredita pelo N, em função de custos, certo? Mas nós tivemos um aumento de TNF e interleucina e aqui a adiponectina geral, não foi de alto peso molecular. Por isso que a gente talvez não tenha encontrado uma associação negativa. Sim, mas isso importa? E se depois ela evoluir bem? Encontrar Jesus e virar tudo certo? Entendeu? Ficou tudo bem, peso, altura, tudo direitinho. Esse é um dos trabalhos mais antigos e que eu acho um follow-up, um trabalho maravilhoso de crianças indígenas. Vejam aqui, um N de quase 5 mil indivíduos de 11 anos a idade média que foi analisado peso, desglicemia, pressão e colesterol. Foram avaliados por um período médio de 23 anos e o desfecho foi morte antes de 5 anos. Foi publicado na New England, já, como eu falei, 2010, é um trabalho mais antigo, mas vejam quem está aqui na frente como fator de risco para morte antes de 55 anos. É claro, tem N outros fatores, mas colesterol não foi, mas a obesidade está aqui. Então, realmente, importa a gente fazer. E tratar? Meu Deus do céu, tratar, se é complicado no adulto, aqui também. E Fábio falava a respeito de a eficácia da medicação tem que ser avaliada. Nessa população é inverso. Primeiro é segurança. A medicação pode ser maravilhosa, mas se não for segura eu não posso usar. Então, se Fábio apontou 5 remedinhos ali que são aprovados, eu vou apontar um. Entendeu? Porque realmente a segurança ela precisa ser avaliada. E do ponto de vista ético, é muito difícil você fazer trabalho com essas crianças, certo? Mas eu acredito, sim, que mereça um tratamento medicamentoso, individualizado, lógico. Mas, gente, nós estamos aqui avaliando do ponto de vista modelo diabetes, o DIRECT, o DPP, vários, mostrando que a mudança de estilo de vida, ela é muito importante. Mas ela, naqueles indivíduos que têm uma doença, ela precisa ser acrescida de algo mais. Senão nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então o tratamento, ele precisa ser, como o Fábio falou, interdisciplinar. A gente precisa conversar. Exatamente por isso que eu quis mostrar aquele slide de ambiente, de fisiopatologia, que é realmente importante. E por que tratar? Aí a gente comentou, a gente precisa conversar com a pessoa. Por que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer para eu conseguir meu emprego. Certo? Eu ia dizer, para não ter diabetes. O cardiologista ia dizer, para não ter doença cardiovascular. Mas ele só quer o emprego dele. Então a gente precisa. E esse foi um trabalho conduzido pela Novo Nordics, o Action Teens Study, em que ele perguntou a adolescente, os cuidadores e profissional, qual é a percepção dele sobre obesidade. E vejam que todos tinham uma percepção negativa. Todos. Isso mostra que ele está incomodando, está incomodado e que a gente precisa fazer alguma coisa. Lembrar que a perda de peso, assim como na população adulta, ela precisa, quanto maior a perda de peso, maiores serão os benefícios. Mas a gente precisa saber o que a gente quer, para que a gente não se frustre e não frustre o outro. As metas precisam ser realísticas. Eu não posso pedir o que eu não vou conseguir. Então, aqui eu tenho uma meta para uma perda de peso mais rápida, intermediária e longa, os seus vários efeitos. Por isso que a gente vê, quando você perde mais que 5%, mais que 10% em tanto tempo, então isso a gente vai responder com uma melhora de comorbidade. Isso é realmente importante que seja dito e dito para o outro.
Isso é importante. Lembrando que a perda de peso na criança e no adolescente, ela precisa ser gradual. Ela não pode ser muito grande, porque existe o tal set point da obesidade. Meu Deus, para que existe isso? O corpo, ele imagina que o bom peso é aquele máximo. E a partir do momento que ele cai, ele fica ali se debatendo, mudando o perfil metabólico para voltar àquele peso antigo. Então é muito importante que a gente trace metas e em criança a gente faça a coisa de uma forma mais devagar. E aí vejam que painel interessante, e saiu agora, 2023. Quem, quando, aonde, o que, formato. Então, eu tenho que pensar nisso tudo quando eu for fazer a minha estratégia de tratamento. E lembre, a criança é muito fruto do ambiente familiar, do núcleo familiar e do núcleo escolar. Então, trabalhar individualmente, sozinho, não vai resolver. E não vai resolver não é porque eu estou falando, não. Eu mostro para vocês trabalho. Esse foi um trabalho que analisou um tratamento com a família em volta e sem a família. E vejam que até as irmãos que não eram o próprio paciente perderam peso. Mas você precisa envolver toda a família. Isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar. Eu fiquei absolutamente encantada. Eu vou para o Hospital da Obesidade. Se não me chamarem, eu achei, meu Deus, você ter à mão nutricionista, psicólogo, todo mundo, isso é muito bom. A gente tem um time. Na Yale a gente tinha assim. Nós ficávamos, os profissionais todos juntos, o paciente em uma sala. Então, a enfermagem que começa o atendimento, e aí? Ele precisa de médico, aí nós íamos até ele. O médico identifica a necessidade do psiquiatra, o psiquiatra ia até ele. Agora, ele não tem como comprar o remédio, era de diabetes, resistência insulínica. Então, entra assistente social e o paciente na mesma sala. Isso funciona, isso funciona. Então, esse trabalho mostra exatamente isso, a necessidade de nós colocarmos todos os membros dentro desse tratamento para que a gente tenha um bom resultado. A BESO, ela colocou um posicionamento agora em 2022 a respeito de alimentação, muito interessante o posicionamento da parte nutricional. Fábio e todo o grupo da BESO estão fazendo um trabalho muito bom sobre isso, mas eu queria alertar para vocês uma coisa: disponibilidade. A disponibilidade, ele faz com que o indivíduo vá lá e acabe não conseguindo resistir. Depois, o sedentarismo. Não tem como, Thaís, não colocar a Ana Luísa aí, dormindo, encostada. Hoje, esses meninos têm uma atividade, um exercício físico, uma atividade física pequena. Então, qualquer lugar eles dormem, como tem sono, certo? Então, realmente, a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar. Nós precisamos pegar nossas crianças e trazer para a atividade física. E ela precisa ser prazerosa. Lembre, a gente está individualizando. Eu já fiz algumas abordagens que hoje eu já não faço mais velha a gente fica mais contida, mas eu já parei na Getúlio Vargas em feira por ver o pai andando com a bichinha de 3 anos, a bichinha correndo atrás. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque ela não vai gostar daquilo, e eu preciso que ela goste. Todo o trabalho que entra o exercício físico como hobby, como uma preferência, tem chance maior de dar certo. E remédios? Hoje nós temos a liraglutida. Todos os nossos trabalhos em criança vieram do modelo adulto. E a lira hoje, ela é aprovada para uso em adolescentes. Criança não. Eu estou falando obesidade em si, não transtorno, Lucas, de compulsão alimentar, que são as medicações mais específicas e tem um bom papel no peso. Eu estou dizendo especificamente. E aqui nós temos a liraglutida, certo? Que Fábio já mostrou algum ponto, aqui eu só estou mostrando para vocês o estudo em criança, e que realmente mostrou uma redução de peso muito interessante. A SEMA já está aprovada para adulto em obesidade, que é um análogo do GLP-1, e em criança, esse é um estudo, não está liberado para obesidade em criança, mas só mostrando que eu acho que isso é uma questão de tempo, porque já tem uma segurança demonstrada em adulto, então eu acho que isso vai acabar realmente acontecendo. Essas são as drogas
nos Estados Unidos, aprovada no FDA, vejam a idade, que até 12 anos eu fico parada, absolutamente parada, isso aqui nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos aprovada essas drogas, tá certo? Temos a liraglutida, como eu falei para vocês. Aqui, o mais novo foi lançado pela Sociedade de Pediatria em 2019, em que eu tenho essas drogas, ela colocada como possível, mas vejam, sibutramina adulto ou start adulto, fluoxetina a partir de 8 anos, com resultados muito frustros, sertralina a partir de 6, indefinido, e aqui uso, aqui está escrito, eu cortei, porque eu tirei um print do statement deles, e hoje a gente já tem liraglutida atuando. Cirurgia bariátrica, ela é também uma opção terapêutica, certo? Para aquelas obesidades mais severas, e o que eu queria mostrar para vocês é o crescimento da cirurgia bariátrica a partir de 2020. O que aconteceu aqui? Covid. Isso foi um boom para a gente, que trabalha com obesidade infanto-juvenil. Realmente algo mostrando como o ambiente ele é fortalecedor. Então, como conclusão, eu volto à minha agenda inicial e, com relação à epidemiologia prevalente e de alta morbidade, não nos Estados Unidos, mostrei dados nossos. Ela depende de uma doença do tecido adiposo para me gerar uma morbidade cardiometabólica. Ele sozinho, só a quantidade, eu preciso analisar a qualidade. O risco de desglicemia tem muito a ver com gordura ectópica. Então, aquilo de você ter uma esteatosezinha não é brincadeira. É realmente muito sério. E em criança também. Nós fizemos um estudo com ultrassonografia, mas eu não tinha tempo para falar. Mudança de estilo de vida. Ela precisa ser implementada. Precisa. E muitas vezes será suficiente. Mas nós precisamos individualizar. Nós precisamos ver aquela criança que precisa também de tratamento medicamentoso. Mas ele é absolutamente individualizado. Eu vou ficar à disposição, mas eu gostaria de dizer, assim como nós, quando temos um resultado positivo na obesidade, esses louros são dados ao endócrino, ao cardio, ao nutricionista, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao educador físico, a todo um time. Também tudo que a gente construiu em termos de ciência e que eu tenho o maior prazer de mostrar na nossa região, ele também foi construído com um time muito grande. Inclusive eu tive a grata surpresa de estar aqui com o psiquiatra Rogério, que foi quem me ajudou na minha estatística do mestrado, e ele está aqui. Rogério, desculpa, eu vou colocar seu nome de novo, tá certo? Então, é um time que faz as coisas acontecerem, seja na obesidade, seja em pesquisa, seja em qualquer coisa. Então, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Temos 5 minutos para perguntas dos participantes. Pedimos a gentileza para que sejam perguntas objetivas, respostas objetivas, para que a gente possa ganhar no tempo. Por favor. Ana, perguntas, parabéns pela aula, tá? Primeira coisa, obesidade saudável. Existe ou você acha que é uma janela de oportunidade para que venha depois a desenvolver um problema? Segunda coisa, no tratamento da criança que você falou de envolver a família. Eu tenho muita dificuldade, tá, quando eu vou usar algum medicamento para o tratamento da obesidade, que a gente tem a lira aprovado, o maior estigma é com os pais, tá? Muito mais, e às vezes a gente tem bons resultados, mas o pai cobra muito. Como é que você lida com isso? Terceira coisa, a cirurgia bariátrica, que você falou, ela no Brasil 16 anos, certo? Mas na maior parte dos guidelines no mundo 12 anos, certo? Qual seria a sua opinião nesse sentido em relação a que Z-score que você acharia? Seria só baseado no Z-score ou baseado em outras patologias de base para que a gente pudesse baixar esse limiar de cirurgia bariátrica?
Obesidade saudável, não acredito. Ponto, não acredito. Aqui vocês lembram que eu falei, eu estou fazendo um recorte da parte cardiometabólica, certo? Não acredito. Envolvimento de família, difícil pra caramba, entendeu? Eu precisava ter realmente, na maioria das vezes, a criança só vai com um responsável, até pela própria dinâmica de trabalho. Então é bem difícil. O que é difícil não significa que a gente não possa conseguir e trabalhar, eu acho que é importante. Cirurgia bariátrica. Eu estou impressionada, como eu falei para vocês, o americano foi todo de diabetes, em cima de obesidade, certo? Fala-se de agonista simples, agonista duplo, agora a retatrutide, agonista triplo. Gente, 100% de ecotextura de fígado igual a baço, sem nada de gordura. Realmente é muito bom. Eu acho que vai acabar ficando reservado para aqueles casos mais sérios. Eu acredito, certo? É claro que isso é muito maior, mas Z-score acima de 3 com comorbidade. Entendeu? Vocês têm que lembrar, a cirurgia bariátrica, ela traz consigo um monte de outros problemas que vão exigir também um acompanhamento crônico e que vão envolver também a família para que você tenha bem-estar. Alguma nova pergunta? Lá atrás, Rita. por favor. Bom dia a todos, meu nome é Rita Chaves, eu sou endocrinologista. Parabéns aos dois explanadores, excelentes conferências. Na realidade era mais um comentário do que uma pergunta. Eu me lembro perfeitamente na minha escola primária que todo mundo conhecia uma criança, era a única criança obesa na época. Então isso é uma coisa marcante. Lógico que quando eu fui começar a levar filho para a escola, já havia um crescimento exorbitante ou predominante de crianças obesas na faixa de idade dos meus filhos. Então, a obesidade estava muito ligada aos hábitos. Na época que eu era estudante em escola primária, que a gente não vai entrar em detalhes de quando foi, né? Mas a outra coisa também que você vincula muito é a preocupação do americano com obesidade e diabetes. Então, uma das coisas mais interessantes que eu já vi, uma aula que eu tive que dar uns 15 anos atrás, que eu descobri uns mapas do CDC, que é o Centro de Diabetes, de Controle de Doenças nos Estados Unidos, onde você tem, a partir de, se eu não me engano, de 1994, mapas onde você vai gradativamente, você tem um mapa de obesidade na primeira linha e você tem um mapa de diabetes na segunda linha. Então você vê gradativamente o aumento da obesidade diretamente relacionado com diabetes. E a outra coisa é o seguinte, eu acho que, primeiro que a obesidade é extremamente complexo, né? Não é uma coisa como você falou. E eu acho que tem muita coisa a ver com os defeitos neuronais. Porque uma das coisas é o seguinte, comida é colo de mãe, dá conforto. Então dá conforto em qualquer idade. Dá conforto na criança, dá conforto no adolescente, dá conforto no adulto. Então eu acho que essa parte neuronal, psicológica, psiquiátrica, tem que ser muito bem trabalhada. Porque tratar só a periferia, eu acho que não vai... Quer dizer, você tem um resultado que pode ser transitório, né, muitas vezes, mas se não tratar aqui em cima, não tem cirurgia bariátrica, inclusive, que dê certo. Porque a gente tem que sempre lembrar, comida dá conforto. É colo de mãe. Nada melhor na vida do que colo de mãe. Obrigada, parabéns aos dois. O que Rita falou realmente é isso, né, gente? Eu acho que, Rita, esse melhor entendimento sobre essas conexões intestinos cerebrais, córtico-hipotalâmicos, eu acho que tudo isso vai subsidiar intervenções mais direcionadas e eu acredito que teremos melhores resultados. A gente poderia conceder a vez a mais uma pergunta para mantermos o controle da hora. Aqui, por favor. E depois, possíveis novas perguntas que sejam encaminhadas aos contatos de doutora Mayra e ela certamente estará respondendo, por favor. Meu nome é Leila, eu venho estudando obesidade há muito tempo
quero primeiro parabenizar a Mayra e falo pelas excelentes exposições. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, que o problema da obesidade, quer dizer, tem a parte genética e a parte ambiental. Então, em criança, o que acontece? A educação alimentar, a escolha dos alimentos, a gente tem discutido isso nos congressos, que, por exemplo, frutose tem relação com a esteatose hepática, que não deve ser dada, que a quantidade dos alimentos, né, tem que ser observada, e continuam os erros existindo. Né? Tem que haver uma política séria para que se leve a sério o que você mostrou aí, que continua aumentando a frequência de obesidade em crianças e adolescentes. É isso mesmo. Doutora Mayra, muito obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez. Neste momento eu peço a gentileza também para que sejam colocadas algumas cadeiras aqui no palco, porque agora, para encerrar essa programação de palestras e para especificamente aprofundar o nosso conhecimento sobre o tratamento transdisciplinar com internação, a gente convida ao palco a psicóloga doutora Carolina Chakra, por favor. Também a endocrinologista doutora Dandara Reis. A nutricionista doutora Thalita Cáceres. E o psiquiatra doutor José Lucas Sena. Acho que a doutora Dandara é quem vai ter o início da palavra, é isso? Então, por favor, bom proveito. Bom dia a todos e todas. Primeiro agradeço a presença de todos em vir conhecer, né, o nosso serviço e participar desse primeiro simpósio do Hospital da Obesidade, que, como o nosso chefe já falou, será o primeiro. Então, meu nome é Dandara Reis, eu sou endocrinologista e membro do Corpo Clínico do Hospital da Obesidade. E vamos falar um pouco, de forma ampliada, sobre o tratamento no formato de internamento para a obesidade. Então, vamos lá. Eu acho que não foi. Ao vivo, né, gente? Aí acontecem essas coisas. No meio? Ok, obrigada. Então, esse conflito de interesse, né? Por fazer parte do corpo clínico do Hospital da Obesidade. E obesidade, o tratamento da obesidade, o que sabemos, né? A obesidade está relacionada a comorbidades que se retroalimentam. Então, tanto a obesidade piora comorbidades, como a gente sabe que as próprias comorbidades podem piorar a obesidade. Dão um exemplo simples: diabetes, uso de insulina ou outros medicamentos que propiciam o aumento do peso do indivíduo. Além disso, a gente sabe que os próprios tratamentos para a obesidade, a gente tem um ganho, sim, de perda ponderal, mas existem efeitos colaterais e contraindicações. A gente sabe que a equipe multidisciplinar, multiprofissional, tratamento transdisciplinar, como queiram chamar, é fundamental nesse tratamento. E é importante, claro, se falou hoje de uma coisa que eu achei muito legal, que é uma coisa que a gente já faz. E o que esse indivíduo deseja, né? Qual é mesmo a meta e o resultado que ele quer? Então, e qual é a via de tratamento que ele deseja? E, além disso, quanto tempo tratar? Provavelmente, é o que a gente viu aqui, tratar para sempre, né? Já que estamos diante de uma doença crônica. Então, para a gente falar um pouco, assim, resumindo do nosso tratamento. Somos únicos? Não. A literatura, a gente trouxe aqui como referência os mesmos artigos que o Dr. Fábio trouxe.